Senhoras e senhores, queridos amigos, familiares, colegas de jornada, boa noite. É com uma alegria profunda e com uma gratidão que não cabe apenas nas palavras que hoje inauguro com vocês não apenas o lançamento de um livro, mas o florescimento de um propósito. Madre Teresa de Calcutá dizia: o primeiro passo para conseguir algo é desejá-lo. O primeiro passo para conseguir algo é desejá-lo. E se há algo que marcou toda a minha trajetória, desde o adolescente que sonhou ser químico, influenciado por um professor do colegial, até o profissional que hoje se dedica ao comportamento humano e à segurança do trabalho, é exatamente isso. Um desejo que se transformou em caminho. Entrei no curso de Engenharia Química, motivado por sonhos juvenis, e vivi nela tudo o que poderia viver. Produzi resinas, solventes, vernizes, coordenei equipes, resolvi problemas, celebrei conquistas. Era um mundo de lógica, precisão e exatidão. E eu era feliz ali. A vida tem seus próprios caminhos. E como diz Deepak Chopra, a consciência é a origem das possibilidades. Foi a consciência, ou talvez algo ainda maior, que começou a me puxar para outra direção. No meu primeiro emprego, logo descobri que, antes mesmo da engenharia, havia algo maior pedindo atenção: a vida humana. A explosão de uma cidade industrial lá em São Paulo, gerando fatalidades. E na minha contratação eu vi o medo nos olhos de líderes e trabalhadores. Tudo isso plantou uma semente dentro de mim. Ou seja, no meu primeiro emprego fui contratado justamente porque havia tido uma explosão numa fábrica lá em São Paulo e eles queriam aqui na fábrica que tivesse engenheiros de turno trabalhando às 24 horas. E essa semente germinou, me levou à segurança do trabalho, me levou à saúde, me levou ao meio ambiente, até que pouco a pouco deixou claro que a minha verdadeira missão não era apenas produzir, mas cuidar. Essa transição não foi apenas profissional, foi espiritual. Então, eu saí da lógica exata para entrar no terreno do humano. Troquei as fórmulas pela escuta, troquei o cálculo pela empatia, troquei o concreto pelo invisível e encontrei no invisível a força que transformaria tudo. Foi assim que os ensinamentos Rosa Cruzes entraram na minha vida. E posso dizer sem exagero que foi como abrir uma janela para um mundo que sempre esteve ali, mas que eu ainda não tinha olhos para ver. O mundo do simbólico, da consciência, da espiritualidade, da tradição primordial que silenciosamente nos conduz e sustenta. E como se nada acontecesse por acaso, como nos lembra Richard Bach, retornei aos bancos das salas de aula, depois de mais de 20 anos de vida profissional. Entrei na pós-graduação do Libertas Comunidade, um grupo de psicólogos da linha bioenergética, e ali aconteceu algo extraordinário. De um engenheiro habituado ao racional, fui convidado a mergulhar no universo das emoções, dos corpos, das tensões e das couraças. Vi pessoas se transformarem. E ao lado delas, transformei-me também. E para completar a sincronicidade, descobri mais tarde, nos processos de mentoria, com mestres como José Roberto Marques, presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching de São Paulo, e depois, mais recentemente, com Marcos Vanderlinde, que inclusive fez o prefácio do meu livro, do Instituto Holos de Santa Catarina. Compreendi que havia encontrado, finalmente, o ponto de encontro entre tudo o que vivi, o humano, o propósito
a consciência e a prática. Mas tudo isso começou, talvez tenha ganhado força por uma pergunta que sempre me inquietou nas plantas industriais. Por que o trabalhador age de maneira que age? Por que alguém, o técnico de segurança, precisa lembrar o outro de cuidar da própria vida? Essas perguntas me moveram. Me tiraram do campo somente técnico para o multidisciplinar. Me levaram à psicologia, à antropologia, à sociologia, à andragogia, ao comportamento humano, à espiritualidade, às crenças, às percepções. E aquilo por trás de cada trabalhador pulsa como força maior sua própria humanidade. E foi dessa busca, dessa inquietação, dessa missão que nasceu este livro. Cuide do seu jardim. Não é apenas um manual técnico, não é apenas um guia de segurança comportamental. É um convite. É um convite para que líderes e trabalhadores entendam que segurança não é norma. É consciência, é escolha, é cultura, é cuidado. Vivemos num mundo que já foi chamado de VUCA, vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. E depois, mais recentemente, de VUCA passou a ser BANI, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Onde tudo muda rapidamente, onde as pessoas sofrem pressões invisíveis, onde o emocional pesa mais do que imaginamos. E nesse cenário, falar de segurança é falar de gente, é falar de medo, ansiedade, fragilidade, não linearidade, e principalmente de responsabilidade compartilhada. Este livro traz 12 capítulos, ou como gosto de chamar, atendendo à inspiração da amiga jornalista Decilene Santos, que fez as correções ortográficas e de estilo do texto final, 12 estações. Então, em vez de 12 capítulos, nos meus vídeos eu chamei de 12 estações, então é a caminhada. E cada estação é uma parada, um momento de reflexão, um convite à prática. Ele começa pelos fundamentos, passa pelo diagnóstico, pelo planejamento, pela capacitação, pela comunicação, pelo monitoramento e chega finalmente à sustentabilidade da cultura de segurança. Mas tudo isso só faz sentido por uma razão maior: transformar consciência, despertar percepções, promover vidas mais plenas, mais seguras, mais felizes. Porque o meu propósito, aquele que hoje posso afirmar com serenidade, é promover avanços radicais na forma de pensar humano, ajudando as pessoas na expansão de suas consciências por meio do autoconhecimento, até que alcancem o pleno domínio de suas vidas. Este livro não é só para mim. Não é só sobre mim. É sobre nós, sobre cada pessoa que encontrei nas fábricas, nos corredores, nos treinamentos, nos grupos, nos estudos, nas mentorias. É sobre cada mão que apertei, cada olhar que questionei, cada história que me tocou. E é sobre cada um de vocês que está aqui hoje, celebrando comigo esse momento tão especial na livraria O Jardim, que, aliás, tem um nome que parece feito sob encomenda, porque este livro é exatamente isso. Um convite para que cada um cuide do seu próprio jardim interno. Agradeço a todos que caminharam comigo, que me ensinaram, que me desafiaram, que me transformaram. Agradeço aos meus mestres, aos meus colegas, aos meus amigos, à minha família e a cada trabalhador que, sem saber, foi meu professor silencioso. E termino com as palavras de Joseph Jorsky. Se alguns ainda são dominados pelos seus antigos hábitos,
e ainda assim podem ensinar por meio de meras palavras, deixem que ensinem, pois talvez, envergonhados por força das próprias palavras, comecem finalmente a praticar o que ensinam. Que este livro seja uma semente e que cada um aqui presente possa levá-la consigo para o trabalho, para a vida, para as relações, para o seu próprio jardim. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero imensamente agradecer ao meu amigo de longas datas, a todos vocês que vieram prestigiá-lo, e dizer que, não vou falar do livro, porque ele já fez toda a narrativa muito bem feita, né? Ele se desnudou como um ser humano, né? E eu pensei que ele não ia falar essa parte, aí eu ia falar, né? Acho que eu vou por aqui, mas ele fez. Mas o que é que eu quero dizer antes de falar do apêndice do livro, né? Primeiro, eu quero dizer que eu conheço Meirelles há muito tempo e eu sou muito grata à vida, né? Que eu acho que nada é por acaso. Tudo o arquiteto lá em cima já fez. A gente apenas está executando o projeto dele. E eu tive a honra de conhecê-lo num curso, né? Ficamos muito tempo, não foi sem contato. E, assim, desde o início, o que me admirou muito em Meirelles foi já essa fase da transformação dele, né? Dessa parte que ele disse que saiu do técnico, né, para o humano, que saiu do concreto, né, para o abstrato, e do racional para a questão subjetiva, entendendo o comportamento humano e não só normas. E eu quero dizer que eu aprendo e aprendi muito com você. Desde lá atrás, ele sempre foi líder, né? Ele sempre gostou dessa coisa intelectual, né? Ele é muito inteligente. Então, ele sempre se destacou, né? E se destacou com humildade, não era com vaidade. Ele, né, não é aquela pessoa arrogante. E no destaque dele, ele agregava as pessoas, né? E eu quero dizer para você, meu amigo, que você é uma luz, né? E que a sua transformação, com certeza, o seu jardim, né, está trazendo semente, está florescendo muito, e eu sou muito grata por isso, tá? Honro aqui todos os profissionais de SST em especial, porque eu sou psicóloga de formação e toda a minha trajetória profissional, até um tempo atrás, quando eu decidi algumas coisas na minha vida, eu fui psicóloga de empresas, de organizações. Eu não vou me alongar muito, mas eu, lá atrás, muito jovem, eu fui para a organizacional achando que dentro das organizações eu ia encontrar o ser humano sadio, completamente sadio. Só ia trabalhar com competências, ela até riu ali, né? Competências, gente, todo mundo feliz, todo mundo dando melhor. E aí, né, amigo, é quando a gente vê o quanto esses ambientes precisam de profissionais assim, né? E eu senti, dentro desse espaço da segurança dos profissionais de SST, que eu aprendi muito e gosto muito, tanto é que hoje assim, eu trabalho muito junto com essa turminha, vamos dizer assim, esse olhar diferenciado de Meirelles. E eu sempre comento com as minhas amigas, a psicóloga, olha lá no livro, ele tem uma pegada muito legal, ele tem um olhar, sabe, assim, onde a psicologia, né, tem que fazer meu pão, como diz a história, ele tem essa sensibilidade. Pronto, é essa a palavra. E eu quero dizer que o mundo agradece, as pessoas agradecem, as empresas agradecem, e que seu jardim floresça muito, porque você merece. E apesar da gente brigar muito, viu? Briga que só, eu e ele. Mas eu estou junto para o que você precisar, dentro dos meus limites também, né? Mas enriquece essa troca, tá bom? Então eu queria muito dizer isso para você, para os seus amigos, e agradecer por vocês estarem aqui. Conheça todo o conhecimento, domine todas as práticas. Jardim 1, Jardim 2 do livro, né? Mas na hora de tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, é aquilo, né? Não é só
ter teoria, não é só ter prática, mas é ter isso, ter alma, ter sensibilidade, conexão. E aí, quando se tem tudo isso, só pode ser sucesso, ok? Obrigada, e desculpa aí a demora.